Bem-vindos à oficina de astronomia número 473. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e a promoção das oficinas, vocês já sabem, é da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica. Aqui no estúdio hoje o comando, como sempre, do nosso capitão Kirk, Thiago Basso, e assinalamos a presença do vice-presidente da rede, professor Délcio Basso, que é um participante assíduo das nossas gravações. Tá? O nosso assunto hoje é o céu do outono do ano de 2022. Fenômenos que vão acontecer em abril, em maio e em junho. Mas antes, vamos aos nossos tradicionais merchandisings, né, meu diretor? Começando pelo Anuário Astronômico Catarinense, edição de 2022. Belíssimo trabalho do nosso colega, professor Alexandre Amorim, lá do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas de Florianópolis, em Santa Catarina. Você tem que adquirir esse anuário se você se interessa realmente pelo que está acontecendo no céu. Mande um e-mail para o seguinte endereço: costeira1@yahoo.com. Eu vou repetir, costeira1@yahoo.com, e peça agora mesmo o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense. Agora não, né, meu diretor? Depois de assistir a nossa oficina de hoje, né? Bem entendido. Você é professor de física, matemática, ciências, geografia, química, biologia, ou de qualquer outra área do conhecimento e tem interesse pela ciência? Então, acesse o site da rede Ômega Centauri e inscreva-se no nosso programa de filiação de professores, o PROF. Conheça as vantagens e as facilidades lá no nosso site, redeomegacentauri.org. Muito bem, meus amigos e minhas amigas das oficinas de astronomia, como vocês sabem, nós estamos em 2022, são 26 anos de oficinas de astronomia, e hoje nós vamos abordar o céu do outono de 2022. No formato que já é tradição das nossas oficinas, mas vou introduzir aqui uma pequena novidade. Quais são os destaques do período, abril, maio e junho? Olha, continua o show de planetas durante as madrugadas, na direção do horizonte leste. Teremos um triângulo magno compacto na madrugada de 27 de abril, um eclipse solar visível no oeste do estado do Rio Grande do Sul, ao pôr do sol do dia 30 de abril, uma das principais chuvas de meteoros aqui para o hemisfério sul, as Eta Aquáridas, neste ano sem nenhuma interferência da Lua, portanto é a grande pedida para as madrugadas de maio. E na lua cheia de maio, um eclipse total, que vai ser confortavelmente visível desde a América do Sul, o que inclui o Brasil. Bom, então vamos repassar inicialmente, rapidamente, a lista de fenômenos, né? Começando pelo mês de abril, aqui dividimos mais ou menos em blocos de 10 dias. Lá no dia 1º de abril será a lua nova, às 3 horas e 24 minutos, horário de Brasília, todos os nossos horários são tempo legal do fuso oficial da cidade do Rio de Janeiro, que é também a hora legal de Brasília. No dia 2 de abril nós teremos a conjunção superior do planeta Mercúrio, Mercúrio passando do lado de lá do Sol, conforme visto aqui da Terra. No dia 4 vamos ter a Lua passando pelo nodo ascendente da sua órbita, que é quando ela vai do lado sul da eclíptica para o lado norte. Lembrando que a eclíptica é a projeção da órbita da Terra em torno do Sol que a gente faz no céu. Nesse mesmo dia 4 de abril, às 23 horas, teremos uma conjunção de Marte com Saturno, distância de apenas 0,3 de grau,
E no dia 7, o apogeu da Lua, maior distância da Terra, distância de centro a centro de 4.438 quilômetros. No dia 9, a Lua entra na fase de quarto crescente, às 3 horas e 47 minutos, e às 12 horas a estrela Pollux, que é a mais brilhante da constelação de Gêmeos, situa-se a 2,2 graus ao norte, em conjunção com a Lua, portanto. Seguindo pelo mês de abril, no dia 13 nós vamos ter o periélio de Mercúrio, planeta mais próximo do Sol, na sua menor distância ao astro-rei. No dia 16, a lua cheia, que é popularmente chamada no hemisfério norte de lua da Páscoa, né? No dia 18, às 11 horas e 1 minutos, a passagem da Lua pelo nódulo descendente da sua órbita, quando ela vem do lado norte para o lado sul da eclíptica. E depois, no dia seguinte, dia 19, às 12 horas e 16 minutos, o perigeu lunar, menor distância entre a Lua e a Terra, 365.143 quilômetros de centro a centro. Ainda no dia 19, às 15 horas, conjunção da estrela Antares, principal da constelação do Escorpião, com a Lua, distância de 3,1 graus. E durante a madrugada do dia 22, o máximo de uma chuva de meteoros que se repete todos os anos na constelação da Lira. Por isso são chamados de meteoros liridas. Não é uma chuva cuja observação seja muito favorecida para a nossa latitude aqui em torno de 30 graus sul. Tá? Infelizmente não é. Dia 23, às 8h56, a Lua entra na fase de quarto minguante. E aí depois temos o encerramento do mês com uma série de fenômenos sumamente interessantes. Acompanhem aqui. Dia 24, conjunção de Saturno, o planeta dos anéis, com a Lua. Distância entre eles, 4,5 graus. O diâmetro da Lua cheia equivale a meio grau. No dia seguinte, Marte em conjunção com a Lua. Separação entre ambos, 3,9 graus. No dia 26, Vênus em conjunção com a Lua, 3,8 graus. Dia 27, Júpiter em conjunção com a Lua, distância 3,6 graus. Então vocês veem que eu tenho uma sucessão, né, de conjunções da Lua com planetas. Isso indica que esses planetas estão todos agrupados numa mesma região do céu. Nós vamos ver depois na simulação. No dia 29, a máxima elongação do planeta Mercúrio ao Sol, a leste do Sol, Mercúrio a leste do Sol, cerca de 21 graus. E no dia 30, encerramento do mês, uma belíssima conjunção de Vênus com o planeta Júpiter, onde ambos vão estar separados por apenas 0,2 graus. Ainda no dia 30, às 17h28, uma nova lua nova e a ocorrência de um eclipse solar parcial que vai ser visível apenas na metade oeste do Rio Grande do Sul, pouco antes do ocaso do Sol. Bem, abril então, principalmente nos últimos dias, na última semana, reserva uma série de coisas interessantes. No mês de maio, no dia 1º nós vamos ter passagem da Lua pelo nódo ascendente. No dia 2, conjunção do planeta Mercúrio com a Lua, separação de pouco menos de 2 graus. Madrugada do dia 5, o máximo principal da chuva de meteoros Eta Aquáridas, que eu diria é a mais favorável para a observação aqui do hemisfério sul, desde a nossa latitude. Se repete todos os anos. E esses meteoros são pedacinhos do núcleo do cometa de Halley. Tá? Neste ano não haverá interferência da Lua durante a madrugada do dia 5. Portanto, é um ano favorável para a cobertura das Eta Aquáridas. Ainda no dia 5 nós vamos ter a conjunção do planeta Urano com o Sol, o Urano passando do lado de lá do Sol, né? Às 9h46 do mesmo dia 5, o apogeu da Lua, 405.287 quilômetros da Terra. No dia 6, nova conjunção de Pollux, que é a estrela mais brilhante de Gêmeos, com a Lua, separação de 2,1 graus. E no dia 8, a Lua entrando em quarto crescente. Justamente por causa disso, né, é que não tem Lua
na madrugada do dia 5. A Lua em quarto crescente, ela tem ocaso ao redor da meia-noite. E isso é no dia 8. 3 dias antes, no dia 5, ela está se pondo ao redor aí das 9, 10 horas da noite e, portanto, o céu da madrugada está completamente escuro, favorecendo a observação dos meteoros. Na metade do mês, dia 15, nós temos o afélio de Vênus, planeta Vênus na máxima distância que ele atinge do Sol. No mesmo dia, a passagem da Lua pelo nódulo descendente da sua órbita e no dia seguinte, dia 16, nova Lua cheia, que na linguagem popular, principalmente dos fazendeiros, dos agricultores do hemisfério norte, essa Lua cheia que ocorre em maio, ela é normalmente referida como a Lua do leite ou a Lua da plantação. A plantação porque terminou o inverno, né, e a primavera já está razoavelmente bem estabelecida, então eles começam a plantar para depois, no final do verão, colher e ter alimento de novo para o próximo inverno, né? Nesse dia 16, ocorre um belíssimo eclipse lunar total que será inteiramente visível no Brasil. Um dia depois tem uma conjunção da Lua com a estrela Antares, que é a principal do Escorpião. Nesse mesmo dia tem o perigeu da Lua, 360.298 quilômetros da Terra, distância mínima da Terra, e no dia 21 tem a conjunção inferior de Mercúrio. Mercúrio passando entre o Sol e a Terra, tá? Portanto, nesse dia e dias ao redor aí do dia 21 não é uma época boa, não vai ser uma época boa para a observação de Mercúrio. Dia 22, e aqui novamente temos uma seleção de fenômenos interessantes nos últimos dias de maio. No dia 22, nova conjunção de Saturno com a Lua e a Lua no quarto minguante. No dia 24, conjunção de Marte com a Lua. No dia 24 ainda, conjunção de Júpiter com a Lua. São conjunções aí em torno de 3 graus, né, de distanciamento entre um astro e outro. Dia 27, a conjunção de Vênus com a Lua. Essa aqui é 0,2 graus. Bom, o diâmetro da Lua é meio grau, então 0,2 quer dizer que vai ter uma ocultação, né? E de fato, lá na Indonésia e no sudeste da Ásia, o planeta Vênus vai ser ocultado pela Lua minguante nessa oportunidade, 27 de maio, mas não é visível no Brasil. Dia 28, a passagem da Lua pelo nódulo ascendente, vai do sul para o norte da eclíptica, e no dia 29, a conjunção de Marte com o planeta Júpiter, ambos distantes de pouco mais de meio grau, 0,6 graus. E termina o mês de maio, no dia 30, com outra Lua nova, tá? Então vejam que aqui na última semana de maio, novamente tem uma sequência interessante de eventos, né, que depois nós vamos detalhar. No mês de junho, bom, em junho já está bem frio, né, meu diretor? Já é o início do inverno, tem ali o solstício, né? No dia 1º vai ter o apogeu da Lua, máxima distância da Terra. No dia 3, nova conjunção de Pólux, lá em Gêmeos com a Lua, a 2 graus ao norte. No dia 7, quarto crescente lunar. 5 dias depois, dia 12, passagem da Lua pelo nódulo descendente, vindo do norte para o lado sul da eclíptica. Quase na metade do mês, dia 13, conjunção da estrela Antares em Escorpião com a Lua. Dia 14, nova Lua cheia. A Lua cheia de junho, entre os agricultores do hemisfério norte, é popularmente chamada Lua das Flores, às vezes Lua das Rosas, ou Lua dos Morangos, tá? Já aludindo à presença de flores, né, na primavera, e também já as primeiras colheitas que já vão sendo realizadas naquele período. Ainda no dia 14, perigeu da Lua, de novo, 357.434 quilômetros da Terra. Dia 16, máxima elongação de Mercúrio, 23,2 graus a oeste do Sol. Então isso quer dizer que a gente tem que procurar Mercúrio ao nascer do dia, né? Antes do nascer do Sol. Tem que olhar para o oeste ou para o leste? Tem que olhar para o leste. Tem que olhar para o leste, porque o planeta está a oeste do Sol.
Portanto, ele nasce antes que o Sol. Portanto, eu tenho que olhar para o lado leste antes do nascer do Sol. É um período de visibilidade matutina para Mercúrio. Dia 18, conjunção de Saturno com a Lua. Dia 21, quarto minguante. E às 6 horas e 14 minutos, isso me deprime profundamente, o solstício de inverno para o hemisfério sul. É a data em que o Sol atinge a máxima declinação positiva, ou seja, ao norte do Equador, cerca de 23 graus e meio ao norte do Equador. É o dia da noite mais longa, do dia mais curto, um dia deprimente, né? Mas em todo caso representa o fundo do poço. Tá? Porque a partir daí o Sol começa a retornar levemente para o sul, em direção ao sul do Equador, e consequentemente as coisas começam a melhorar. Nesse dia ainda, dia 21, dia do solstício de inverno, para o hemisfério sul, teremos o periélio de Marte, Marte na menor distância do Sol. Também ainda dia 21 às 11 horas, conjunção de Júpiter com a Lua, a pouco menos de 3 graus de separação um do outro. E depois ali no dia 22, Mercúrio em conjunção com Aldebaran, que é a principal estrela da constelação do Touro. E na mesma hora, inclusive, o planeta Marte em conjunção com a Lua, separação de pouco menos de 1 grau entre ambos. E novamente ali no final do mês, nos últimos 5 dias, o nó do ascendente da Lua, dia 25. Dia 26, conjunção de Vênus com a Lua, a cerca de 3 graus. Dia 27, conjunção de Mercúrio com a Lua, a cerca de 4 graus, um do outro. Então, daqui a gente vê que no céu, Vênus e Mercúrio devem estar próximos, né? Dia 28, Lua Nova. Dia 29, apogeu da Lua, maior distância da Terra, 406.581 quilômetros. E no dia 30, fechando o mês, uma nova conjunção da estrela Pólux de Gêmeos com a Lua, com separação de 2,2 graus. Né? Bom, quais são os pontos altos desse período todo? O final de abril. Ali nós temos o Triângulo Magno e a conjunção de Vênus e Júpiter. E mais um bônus que eu já vou comentar em seguida. O eclipse do Sol, para o oeste gaúcho, no dia 30. O eclipse da Lua para todo o Brasil, no dia 15, na noite de 15 para 16 de maio. E a chuva de meteoros retaquáridas que ocorre durante o início de maio, principalmente, mas que se prolonga pelo resto do mês depois. Então vamos por partes. Primeiramente, na madrugada de 27 de abril, o Triângulo Magno. O que é um Triângulo Magno? É uma tríplice conjunção onde estão envolvidos os 3 astros mais brilhantes depois do Sol. A Lua, o planeta Vênus e o planeta Júpiter. Júpiter geralmente está em quarto lugar, né? Ou em terceiro, excluindo o Sol, na escala de brilho. Então essa é a configuração olhando para o ponto cardial leste, às 5h30 da manhã de 27 de abril. Nós vamos ter mais acima o planeta Saturno, descendo em linha reta o planeta Marte, depois Vênus e Júpiter. Notem como eles estão praticamente alinhados, estão mais ou menos desenhando a linha da eclíptica no céu, que é a projeção da órbita da Terra no céu. E essa eclíptica está aproximadamente perpendicular à linha do horizonte, né? Isso é uma coisa que para nossa latitude ocorre nessa época do ano. E a Lua vai estar pertinho deles, a Lua minguante, formando esse triângulo que é bem compacto. É um triângulo... Aqui estão os detalhes do triângulo. É um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Aquele que tem 2 lados iguais, né? E, de fato, o lado formado por Vênus e Júpiter e o lado formado por Júpiter e pela Lua, ambos vão medir 3,3 graus às 5h30 da manhã. E o lado formado por Vênus e a Lua, tendo Vênus e a Lua nas extremidades, né, nos vértices dos ângulos, 4,2 graus. Tem um bônus nesse triângulo magno. Não estão envolvidos apenas os planetas Vênus e Júpiter, que são os 2 planetas mais brilhantes. Está também envolvido o planeta Netuno, que é o menos brilhante dos planetas e o mais distanciado do Sol. São cerca de 4 bilhões de quilômetros de distância, né,
entre o Sol e Netuno. Para ser mais exato, na madrugada do dia 27, às 5h30 da manhã, Netuno dista apenas 29 minutos e 23 segundos de arco de Vênus. Isso aqui, se fosse 30 minutos, daria exatamente meio grau, né? Então é meio grau. Netuno vai estar a meio grau de Vênus, o planeta mais brilhante, e Netuno, o planeta menos brilhante. Então, mesmo que a pessoa não entenda absolutamente nada de astronomia, se ela pegar um binóculo e enquadrar no campo do binóculo Vênus e Júpiter, entre os dois, na linha reta entre os dois, ela vai ver uma estrelinha perto de Vênus. Essa estrelinha é Netuno. Só não vai ver Netuno dia 27 de abril de madrugada quem não quiser ou quem perder a hora. Estou certo ou estou errado, meu diretor? Pois é, né? Não tem como não achar Netuno, né? Pelo amor de Deus, né? Com os dois mais brilhantes planetas e o terceiro elemento está ali no meio dos dois, né? Não tem. Isso aqui é cerca de meio grau. É aproximadamente o diâmetro da Lua cheia, tá? Então, oportunidade imperdível para localizar o planeta Netuno. Madrugada do dia 27 de abril de 2022. Usem um binóculo. E depois, 3 dias depois, dia 30, temos a espetacular conjunção de Vênus com Júpiter. Essa conjunção, ela é de 0,2 graus, a separação mínima entre os dois planetas. Vênus e Júpiter vão ficar praticamente grudadinhos um no outro. Só que isso vai ser às 17 horas de 30 de abril. Às 5h30 da madrugada, que é quando nós podemos visualizar esses planetas, a separação entre eles ainda não é de 0,2 de grau, é aproximadamente meio grau, mais exatamente 31 minutos de arco e 55 segundos de arco. E no dia seguinte, na madrugada seguinte, 5h30 de 1º de maio, a separação é praticamente a mesma, meio grau, ou mais exatamente 30 minutos e 15 segundos de arco. E aqui o planeta Júpiter passa a ficar mais alto no céu do que o planeta Vênus. O planeta Vênus está descendo em direção ao brilho, ao clarão da aurora, e o planeta Júpiter, a cada madrugada que passa, está se posicionando mais alto no céu. A partir do dia 1º de maio, Júpiter fica acima de Vênus, tá? Sensacional vai ser esse fenômeno também, tá? Outro dos pontos altos do mês de abril. O eclipse de 30 de abril. Bom, esse eclipse é muito interessante, meus amigos. Nós vamos fazer uma oficina sobre ele, inclusive, tá? Já fica prometida aqui. Mas ele ocorre no dia 30 de abril, vamos dar só aqui rápidas pinceladas, né? E ele só é visível na parte oeste do estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre não vai ver eclipse. Santa Maria está no limite da região em que dá para ver o eclipse. E ali, São Borja, Uruguaiana, Alegrete, Barra do Quaraí, Santana do Livramento, etc., aquelas cidades lá da fronteira oeste da Argentina e do Uruguai, vão ver uma lasquinha de sol cortada pela Lua, quase imperceptível. Então o Rio Grande do Sul ele é atravessado pela linha limite da região geográfica dentro da qual é possível ver o eclipse, que não vai ser total em lugar nenhum. Isso é interessante também, nós vamos detalhar isso numa oficina futura. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, por exemplo, apenas para mencionar uma cidade, Uruguaiana, uma das cidades mais importantes lá daquela região, o eclipse começa às 17h58, quando o Sol já se encontra a apenas 2,5 graus acima do horizonte. O Sol se põe às 18h14, 16 minutos depois. E a fase máxima do eclipse seria às 18h45. Se o Sol tivesse ainda acima do horizonte, lá em Uruguaiana, ele não vai estar. Ele vai estar a 7,5 graus abaixo do horizonte. Mas se ele tivesse acima do horizonte, as pessoas veriam 27% do diâmetro solar eclipsado pela Lua, tá? E o fim do eclipse seria às 19h30. Mas em Uruguaiana o Sol já está quase 17 graus, né, 16,9 graus abaixo do horizonte.
Em Porto Alegre o sol vai se pôr às 17h50, em Santa Maria ele se põe às 18 horas e 1 minuto, mas como eu disse antes, em ambas as cidades não se vê o eclipse deste 30 de abril. Nunca é demais lembrar, né? A fonte desses dados é o Anuário Astronômico Catarinense, edição 2022. Bem, o máximo da chuva de meteoros é Taquáridas, é o principal, um dos dois pontos altos do mês de maio. Madrugada do dia 5, sem lua, sem interferência da lua, na constelação de Aquário. Pode-se esperar ver aí em torno de 50 meteoros por hora. O período de atividade dessa chuva, na verdade, ele é muito largo, ele vai de 19 de abril até 28 de maio, portanto você pode ver esses meteoros aí durante mais de um mês, tá? Mas a quantidade se torna maior ao redor da madrugada do dia 5 de maio. São meteoros bem rápidos, eles entram na atmosfera da Terra na base aí de 65, 66 km por segundo. Lembrando que a velocidade máxima que os meteoros costumam ter, né, nessa entrada na atmosfera gira em torno de 70 km por segundo. Então são meteoros relativamente rápidos. E eles são produzidos por pequenos fragmentos que se soltaram do núcleo do famosíssimo cometa de Halley. As estatísticas mostram que cerca de 20% desses meteoros apresentam alguma cor bem definida, como branco-amarela, às vezes laranja ou esverdeado. A magnitude média deles gira em torno de 2,5 a 3, que seria uma estrela de brilho médio, o equivalente a uma estrela de brilho médio. E uma particularidade é que essa chuva ela tem um comportamento complexo, ela não tem um máximo só de atividade. O máximo do dia 5 é o máximo principal, mas no dia 8 a atividade tem um pequeno repique. E no dia 10 para 11, também se observa um terceiro máximo da chuva. E esse máximo, inclusive, do dia 10, em 1986, lá em Guaíba, eu pude, juntamente com o nosso colega, o Dr. Onofre da Lávia, pudemos observar uma quantidade apreciável de meteoros, né, naquela madrugada de 11 de maio de 1986, mostrando que ele realmente é o máximo perceptível, tá? Assim como o máximo do dia 8. E eu já tive a oportunidade também de observar essa chuva mais para o final do mês de maio, e a quantidade de meteoros ainda é bastante satisfatória, né? Como é que você faz para observar uma chuva de meteoros? Primeiro, não se usa telescópio. Segundo, pegue uma cadeira de praia, deite-se, proteja-se do frio confortavelmente e fique olhando o céu. Centro do campo de visão a 45 graus de altura na direção do nordeste, a partir das 3 horas da madrugada. Esse é o receituário para a cobertura da chuva de meteoros Taquáridas. E aí você fica contando os meteoros que você vai vendo, né? Tomando cuidado, né, meu diretor, para não pegar no sono, né? Qual é a providência que vai fazer para não pegar no sono, não sei, mas o observador tem que se manter atento. Imagina, né? 3 horas da manhã, frio, né? Se deita numa cadeira reclinável, né? Se cobre, bota um travesseiro para ficar melhor, né? Para não doer o pescoço, aquela coisa toda, né? Já viu, né? Já viu? Começa a contar os meteoros, assim como se fossem carneirinhos, né? O que vai acontecer? Né? Tem que cuidar para não pegar no sono, tá? Porque se pegar no sono, se cochilar, invalida, né? Um estudo científico do fenômeno. Bom, e aqui estão o resumo do eclipse do dia 16 de maio, também tirado lá do Anuário Catarinense de Astronomia, mas nós faremos uma oficina específica sobre esse eclipse, assim como também faremos uma oficina com mais detalhes das Eta Aquáridas. O eclipse ocorre na noite de 15 para 16 de maio, é inteiramente visível no Brasil. A entrada da Lua na penumbra é às 22h31, horário de Brasília. A entrada na sombra, que é quando a gente começa a ver o eclipse mesmo, 23 horas e 27 minutos. A fase total começa às 0h28, já então dia 16. Né? O centro do eclipse a 1h11 e o fim da totalidade praticamente às 2 horas da madrugada, 1h54. Aí a Lua sai da sombra às 2h55, quer dizer, ao redor das 3 horas da manhã, o eclipse está terminado.
porque a saída da penumbra a gente praticamente não percebe, ela ocorre às 13h51, que é quase 4 horas da manhã. Né? Então o eclipse vai ali, digamos, das 11h30 da noite até as 3 horas da madrugada. A lua bem alta no céu, bem posicionada. O Brasil é, inclusive, olhando o mapa geográfico, o Brasil é o país do mundo em que nós estamos mais bem situados para observar esse eclipse. E lembrando que vai continuar o show de planetas nas madrugadas, também do mês de maio. E lá no portal Ciência e Cosmos, no site da Rede Ômega Centauri, redeomegacentauri.org, vocês encontram um total de 124 simulações, uma para cada madrugada, começando em 27 de fevereiro e terminando em 30 de junho, onde nós mostramos a configuração diária desses planetas na madrugada. É Vênus, é Marte, é Saturno, é Júpiter e Mercúrio aparece de vez em quando ali. E já viram que tem Netuno também, né? Não percam a oportunidade de ver Netuno no dia 27 de abril, de madrugada. Bem, meus amigos, lá no portal Ciência e Cosmos, também na seção Efemérides Astronômicas, vocês encontram a abordagem do céu de outono, inclusive com os destaques de objetos de Psky, que a gente não comenta aqui nas oficinas, mas está tudo lá no nosso espaço dentro do site da Rede Ômega Centauri. Além disso, vocês vão, obviamente, consultar o Anuário Astronômico Catarinense, né? O Anuário Astronômico Catarinense, que é referência obrigatória para qualquer um que queira acompanhar os fenômenos que estão acontecendo pelo firmamento. Eu volto na próxima oficina de astronomia. Até lá e muito obrigado pela atenção.